Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Eu sou o Nelson Carneiro. Hoje, 19 de março de 2016, estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação aí do nosso amigo José Carlos Jesuíno Dio Fala Geral, agora nós vamos juntinho até o meio-dia. Você pode ligar para o 21 25 30 90 e dar a sua opinião. Eu quero mandar aqui um abraço para o nosso diretor de programação, Christian Ferraz, e também para o diretor e também para o presidente das organizações Fluminense, Alexandre Torres. E um bom dia ao meu João Marcelo, grande Marcelo. Bom dia, José Carlos Rocha. Gosta dessa vinheta, João? Você adora também, igual o Pedro Luca. Lá, falando em Pedro Luca, um grande abraço pro Pedrão, Pedro né? Luca, gente boa, né? Ah, gente boa. Bom dia, meu amigo Nelson Carneiro. Bom dia, o nosso amigo... Não deu um branco Lúcio agora. Carlos. Lúcio Carlos, nosso amigo aqui, veio escutando a gente. O Jesus não alcançou o binóculo ele, não alcançou, não alcançou, não. O carro dele é invisível. Não alcançou, no Dr. Oséias, E um bom dia. É camuflado. Bom dia, não família tem uma Fluminense. multa, não tem uma multa. Não tem, não? Não? Tá bom. Camuflado raio laser. Ó, um carrão, hein? Deu uma carona, fiquei assistindo televisão quando eu fui lá fora. Fica falando aí, seus amiguinhos aí fora estão de ouvido, hein? É verdade. Fica quieto. Bom, um grande abraço a todos. E vamos aí, o telefone daqui a pouco vai estar liberado. Vai, com certeza. Nós temos hoje uma enquete, né? Nós vamos cumprimentar aqui os nossos debatedores. E nós estamos com a seguinte enquete hoje, Zé Carlos. Você, na sua opinião, o caso Lula, o Lula deve ser investigado e julgado pelo juiz federal Sérgio Moro ou pelos ministros do STF? Essa é a sua opinião. Nós temos uma enquete, já temos alguns áudios aqui que a gente vai rodar daqui a pouco sobre isso, né? As pessoas manifestando. E também nós vamos procurar aí, Zé Carlos, no Sua Cidade e Seus Valores, se alguém deu alguma opinião aí pelo nosso Facebook, tá legal? Bom, hoje eu vou ficar devendo aos aniversariantes. Eu, sinceramente, minha gente, eu esqueci minha pauta em casa, né? E eu tenho a relação de aniversariante. Não consegui lembrar de todos, se alguém lembrar. Eu só sei que está fazendo aniversário hoje o grande comunicador da Rádio Globo, Davi Rangel, né? Grande Davi. Grande Davi, está fazendo aniversário hoje. Que Deus o abençoe e continue sendo aquele talento de sempre, né? Bom, eu, sinceramente, vou ficar devendo os meus aniversariantes. Mas eu digo, no próximo sábado eu vou aqui... Fazemos um jogo duplo aqui dos aniversariantes desta semana e da próxima semana. Tá legal? Bom dia, doutor Oséias. Bom dia, Nelson. Bom dia aos amigos que estão aqui na mesa. Gostei da camisinha. Gostou, né? Não, da camisa, aliás. Gostou? Camisa bacana. Tá e certo. bom dia a todos os ouvintes. E eu começo com, se você permite... Um abraço especial pro Renan Fialho, que fez aniversário ontem. Pensei que era Calheiros. Não, Renan Fialho. Esse tem nome e sobrenome. Um abraço pro Evandro Ronaldo, que por acaso é meu cunhado. Pô, Evandro, gente muito boa. Tô coitado. sempre trocando mensagem aqui com ele, né? Gente boa. E, enfim, Marcelo, meu vizinho lá da rua, que está ligadinho na gente também. José Mauro, grande amigo. Policial militar, agora aposentado, a pessoa séria e honesta, sabe por quê? Porque você vê o policial quando ele é sério, você vê pelos bens que ele tem, né? E esse cara, coitado, foi pra reforma como tenente e o cara vive uma dificuldade incrível, né? Tá então, certo. por aí você vê. Mas, enfim, bom dia a todos os ouvintes e estamos aqui mais uma vez para esse programa que
está crescendo a cada dia. Daqui a pouco eu volto pro seu falando. destaque, hein? Ok. Será que você tem? E como tem, E como Nelson? tem. E como tem. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nelson. Bom dia, doutor Oséias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. Esperamos que hoje tenhamos um bom programa, um excelente programa, porque a pauta está recheada. Tá muito boa, não tá? Muito boa. Bom, quero aproveitar e mandar um abraço aí ao seu paizão, né, que eu encontrei ele caminhando, né? Tá na forma física. O José Ele Carlos. e seu irmão, José Carlos Vasconcelos. Ele deve estar ouvindo essa hora. Que ele sempre Aquele ouve. abraço, né? Deve Seu irmão ouvindo tava aí. junto na... Tava junto, meu irmão Marcelo, meu irmão mais Marcelo. novo. Você tem quantos irmãos? Um só ele. É só ele, né? Ele tá com 29 anos, se não me engano, e eu tô com 31. Uma dupla de 2. É. Tá certo. Meu amigo Zé Carlos, aquele abraço. Quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Carlinho Cabeleireiro, que está lá no Engenho Pequeno, nos ouvindo. A Celina Alves, com a sua família lá em Engenho Pequeno também, nos ouvindo, lá no Zumbi. Quero mandar um abraço aqui pro nosso Oswaldo Mendes, grande Oswaldo Mendes, saudade, Oswaldo. Quero mandar também aquele abraço ao Natinho, né? E um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? E no decorrer do programa a gente vai lembrando mais alguns nomes. Hoje eu estou sem minha agenda, tá complicada. A Eliana Marra, aquele abraço. Quero mandar um abraço também para a nossa Glaucia Pina, que está sempre nos ouvindo. Meu amigo Oséias, destaque da semana. Nelson, para mim o destaque da semana, o que eu achei incrível é como você... às vezes você até tem uma certa admiração por determinado político e de hora para outra você tem uma decepção, mas tão grande, tão grande. Estou me referindo à capacidade de alguns políticos, a capacidade inversa, de como ele consegue, em uma conversa só, surpreender de forma negativa um possível eleitorado. Eu estou me referindo ao Eduardo Paes, essa infeliz conversa que ele teve com Lula, muito embora depois ele tenha dito que foi uma brincadeirinha, sempre é assim, mas, cara, como que alguém pode se referir a Maricá como um lugar de, desculpa a expressão, mas um lugar de merda? E a Ato Contínuo falou também sobre demais municípios daquela região, né? Você citou a Iguaba, Arraial do Cabo não, Parece que Búzios, né, também, né? Não, ele não chegou a falar em Búzios, não. Ele falou só naqueles municípios que compõem ali aquela base ali da Lagoa. Sei. Sim. Araruama, aquilo dali. Menosprezando, né? Menosprezou muita coisa. Um homem que quer ser presidente da República, se diga de passagem, né? Como que uma pessoa do quilate dele dá... não é uma entrevista, fala uma coisa dessa. Não importa se ele falou só pro Lula, se aquilo dali não deveria ter vazado. O que importa é o que ele pensa realmente dessas cidades. Ô Nelson, como que uma cidade, por exemplo, eu moro em São Gonçalo, com todo o problema que São Gonçalo tem, eu gosto de São Gonçalo, é lá que minhas filhas estudam, é lá que eu trabalho, foi lá que eu me criei, tenho o título de cidadão gonçalense, na época que a Câmara votava, né, esse tipo de título, e tenho orgulho de ser gonçalense. E o que esse cara não deve pensar de São Gonçalo, então? São Gonçalo nós não temos boas praias, igual tem em Maricá. Maricá tem uma região oceânica maravilhosa. Tudo bem, o mar é meio violento, mas, pô, quem não gosta de ir para Ponta Negra, por exemplo? Maricá tem lugares ali, até mesmo fora da região oceânica, daquela orla, que são lugares maravilhosos. Então o cara fala uma coisa dessa, isso é um desrespeito imensurável. Porque aí, vamos lá, se o cara falar isso de Maricá, o que ele não diria, por exemplo, das regiões metropolitanas do próprio Rio de Janeiro? Onde ele é prefeito. Onde ele é prefeito. O que ele iria dizer, Antares, por exemplo, de Madureira? Antares. Exatamente. O que ele não iria dizer, por exemplo, de Jacarepaguá, aquelas regiões ali mais... O que ele não iria dizer, por exemplo, um Pavãozinho? Sim, está no centro do Rio de Janeiro. Agora, vai me dizer que, pô, são lugares, com todo respeito, que
tenham um visual melhor do que Maricá. Não tem. Mas se ele fala isso de Maricá, o que ele não pensa desses lugares? O que ele não pensa do povo que mora nesse lugar? E quem mora no Nordeste, se ele for presidente da República, como é que fica? Pois é, Nelson. Mas eu vou até me ater no Rio de Janeiro. O que ele não pensa, por exemplo, de quem mora em Itaboraí, Magé, Caxias, Nova Iguaçu? O que ele não pensa, por exemplo, onde eu nasci, Itaocara, São Sebastião do Alto, ele para falar de Itaocara, ele tem que lavar a boca com Cepacol, tá? Então não ele foi jeito. de uma infelicidade imensurável e eu acho que, se ele tiver projeto aí de vir a ser candidato a governador, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, se o povo tiver consciência, não vai se esquecer disso e vai dar a resposta no dia da eleição. Eu queria que ele chegasse na praça. Seria o mínimo que pudéssemos. Não tem pedido de desculpa que restabeleça o status quo antes. Lembrando rapidinho que ele não fez só esse xingamento a respeito de Maricá. Na própria ligação do Lula, ele escarneceu que o sítio, barco, iate que o Lula tinha era de pobre. Que ele tinha ainda alma de pobre. Que o iate, tudo com o nosso dinheiro comprado, obviamente, roubado, sei lá, desviado da Petrobras, era de pobre. E sem contar também a quantidade de palavrões e xingamentos. Nossa, isso que me apavorou. É isso aí, que tem revelado. Curto minuto uma pátria educadora do... Nelson, prefeito do município do Rio de Janeiro fala mais palavrão que aquela mulher que morreu. Dercy Gonçalves, cara. Não, ela falava na graça e você era bem... E falava menos que ele. Agora nós temos um homem público que ganha, que tem as mordomias públicas, anda de helicóptero, de avião, segurança. É um líder. Usar palavrão. É um líder. Um homem que está se preparado. E o Lula rindo. Um detalhe que você não se lembrou. Em cada xingamento desse, em cada sobre Maricá, sobre arte, o Lula ria, gargalhava, achava graça disso ainda por cima. Então, ali foi realmente, como você bem apontou. Foi ali, a máscara caiu, o cara foi desmascarado. E sem contar que antes disso, já teve um problema essa semana, uma polêmica, ele ter levado o filho dele num hospital público lá no Rio de Janeiro. Tem gente que diz que ele desacatou a médica, falou pra médica, quem você acha que você tá falando? Porque ele não quis fazer os procedimentos de preencher ficha e tal, ele queria ser atendido direto. Tem o fato do lixo, O Ministério do Trabalho tá acionando ele por causa desse negócio como assédio moral em cima da médica lá nesse hospital. Então já teve um negócio antes, em seguida vem essa revelação. E tem a do lixo, né? Que ele multa todo mundo e joga lixo na rua. Você viu aquela também, né? Ô Lúcio, olha só, até então, a minha surpresa e a minha decepção se deu pelo seguinte fato. No Rio de Janeiro, eu considerava o Paes como um político atuante, aquela espécie de prefeito de que não se esconde diante de determinadas tragédias, de determinados fatos, porque aconteceu, o cara parece uma coisa, parece até que ele dormiu ali para esperar aquilo aconteceu, essa é a impressão que nos dava. Pô, lá, o cara não se escondeu. Ao contrário do que aconteceu em Niterói, no Morro do Bumba, quando, ninguém foi lá de pronto a dar apoio àquela população. Como aconteceu naquelas enchentes também em São Gonçalo, que você não viu o prefeito presente, ele sempre esteve presente e era um cara que tinha minha admiração por esse tipo de atitude. Ele é proativo. Ele é proativo. Verdade. Então, eu tinha admiração por ele. Agora, meu chapa, quando você admira alguém e vem a ser surpreendido com a decepção é bem maior, a decepção é bem maior, cara. Não, e para finalizar esse caso do Paes aí, ontem o prefeito de Maricá, o Quaquá do PT, em pleno avião em voo para Cannes, na França, muito provavelmente com o nosso dinheiro público, né? Por ser do PT e a gravação ter sido entre Paes e Lula, do PT, veio em nome do povo de Maricá pedir desculpa, que tá desculpado, que foi uma brincadeira. Será que os maricaenses, bom, pelo que eu vi na internet, 99% não aceitaram um pedido de desculpa nenhum de Eduardo Paes. Agora, o prefeito Quaquá do PT aceitou em nome de todos. Esse Quaquá fez um papelão também agora. Bom, posso ir à frente aqui? Não, só para concluir, o Eduardo Paes parece que ele trocou aí de personagem, né? Ele assumiu o personagem do Caco Antibes, né?
Que ele tem a mania de dizer, odeio pobre. Não basta ser pobre, tem que ter pedalinho com o nome Lula e... Faltou pouco dizer isso, entendeu? Escarneceu os pobres mesmo ali. O cara dizer que Lula tem que deixar desse ranço de ser pobre, alma pobre. Pô, pelo amor de Deus, pô. Então, ele acaba com a população do Rio de Janeiro, então. Tá certo. Pelo amor de Deus. Seu destaque da semana, Lúcio? Nelson, essa semana foi uma das semanas, se não a mais, uma das semanas mais turbulentas e importantes, atribuladas da história do Brasil. Provavelmente da República, com certeza. A começar por domingo, a mega manifestação, que inclusive eu fui, você peguei lá até de coincidência, você filmando ali na praia de Caraí. Tem 11 vídeos lá à disposição de todos os... Compartilhei alguns dos vídeos que você colocou, tirei bastante fotos. Totalmente pacífica, 10 a 15 mil pessoas pacificamente, de graça, sem serem conduzidos nem pagos, foram à praia de Caraí se manifestar. No Brasil inteiro, estimativas entre 3 milhões de pessoas a 6 milhões de pessoas, as estimativas. Ninguém pago, ninguém comprado, ninguém transportado por dinheiro público e por ferramentas do governo, pedindo, exigindo o impeachment de Dilma, a prisão do Lula, a queda do PT e contra a corrupção. Durante a semana... Inclusive do Eduardo Cunha também, né? Eduardo Cunha, falaram de Michel Temer, Renan Calheiros, mas o foco principal de todas as manifestações, o principal é quem está no poder no momento, que é Dilma e Lula. Então, a começar com eles, porque o Brasil está numa situação econômica decadente, tá? Nós estamos num pântano, num buraco que continua caindo, nós todos estamos nos afundando. Esse é o destaque que a gente teve no início da semana. No meio da semana tiveram essas gravações telefônicas que revelaram a Dilma e o Lula tramando uma maracutaia para ele já ter um papel assinado caso a polícia fosse lá para prender ele a pedido do juiz Sérgio Moro. Depois nós tivemos a nomeação dele para ministro, para poder fugir da polícia e do Sérgio Moro. Liminares tirando ele, caçando a nomeação dele de ministro. E agora, por fim... Ontem, final do dia, uma ótima notícia, o ministro Gilmar Mendes do STF, talvez o único que é independente atualmente lá no Supremo, confirmando que o Lula está suspensa a nomeação dele e devolvendo para o Moro, para o juiz Moro, decidir a vida do Lula, que é uma das coisas que nós vamos falar aqui. Com certeza. Embora caiba recurso dos advogados do Lula ao plenário do STF, foi uma semana extremamente produtiva, sem falar que o impeachment começou. Sim. Na Câmara. Eduardo Cunha já botou ontem a primeira das 10 sessões com quórum, já foi. Dilma tem 9 sessões para apresentar sua defesa. Então foi uma semana extremamente positiva, boa, muito boa para a democracia, amparada na legislação, na Constituição, tudo bem feito. Eu concordo com os petistas que não vai ter golpe, eu concordo com eles. Vai ter impeachment dentro da legalidade, dentro da Constituição democrática, eu concordo com eles nesse sentido. Então, foi uma semana excelente, muito turbulenta e muito boa. Eu quero dizer que uma das coisas que eu não estava, por exemplo, fui à passeata, né? Estava na passeata registrando, né? E me senti assim, dentro de um ato cívico, como qualquer um pode sentir também dentro da manifestação petista, né? Um ato cívico dentro dentro, que é constitucional, dentro da democracia. Mas me chamou a atenção o fato da harmonia, né, daquelas pessoas. E me passou um filme, Lúcio, na minha cabeça, e eu até me emocionei muito, e eu fiquei assim, um tanto muito sensível com aquilo, e eu percebi que as pessoas viram aquele gesto em mim como uma emoção, e lamentavelmente eu não poderia dizer por quê. Eu não tinha como falar por que eu estava emocionado. Por que estava emocionado? Porque quero ver Dilma cair? Não, você quer porque você quer determinado resultado de uma situação que um quer, outro não quer. Não é nada disso. Eu comecei me imaginando, Lúcio, uma pessoa que saiu do interior, né?
que aos 23 anos, né, era agricultor, trabalhava na roça, e de repente me vejo dentro de um ato daquele manifestamente cívico, né, que poderia ser dentro de um outro ato de repulso ou de sustentação do governo, não tem nada a ver. E eu já assisti 4 golpes neste país. 4 golpes neste país. 70 anos. Será que a nossa geração vai ver essa sucessividade de golpes? Assisti o golpe dos militares, né? Que era golpe sobre golpe. Não sei quem queria golpear mais. Assisti o golpe da TV Globo e do próprio PT derrubando Collor de Mello. Não é isso? Não é isso? O das diretas já foi... havia homogeneidade, não vou nem citar isso. O golpe da mentira. O golpe da mentira. Que foi perpetrado hoje para esse povo chegar no poder e fazer exatamente o contrário do que prometeram. Para mim é um golpe. É um golpe, sim. Com certeza. Como eu acho que o golpe do PSDB também golpeou este país, né? E agora assistir de camarote uma situação dessa, né? De camarote. Eu não quero nem me prender ao golpe. Eu quero me prender à qualidade dos golpistas. Ou de um lado ou de outro. Eu não quero dizer que é golpista PT ou que é golpista PSDB. Eu quero dizer a qualidade. Acabamos de dizer aqui que na troca de informações de homens que nos representam, doutor Oséias, a troca de palavrões que seu filho não pode ouvir, que uma pátria educadora é obrigada a assistir. Sabe por quê? Porque tivemos a quebra de um sigilo. Em apenas poucas horas de quebra de sigilo, conseguimos ouvir o desdenho que foi colocado, a intervenção. Então nós vamos passar agora a nossa enquete. A enquete eu quero só, doutor Oséias, eu quero ouvir de você aqui, rapidamente, você passe rapidamente o Lúcio, sobre o que é uma escuta clandestina e o que é a quebra de um sigilo telefônico. Essa diferença técnica que existe, de acordo com a lei. A escuta clandestina e realmente aquela escuta que é quebrada, que é a quebra do sigilo por autoridade pública. Eu gostaria que você colocasse, porque daqui a pouco nós vamos passar a enquete. Estou louco para ouvir essa enquete aqui, tá legal? Ô Nelson, todas as vezes que você ouviu falar em clandestinidade, ela decorre, logicamente, de uma ilegalidade. E em se tratando de escuta, aí você vai chegar à conclusão de que estaríamos falando de uma escuta não autorizada judicialmente. Aí, ou autorizada judicialmente. Não autorizada. A clandestina. A clandestina. Sim, desculpe. Entendeu? É aquela que não foi autorizada pelo judiciário. Não teve uma análise, uma avaliação para ver se seria possível, se poderia ser permitida ou não. Não me parece ser o caso dessas que foram reveladas, pois elas foram autorizadas sim. Não é? A única discussão que você tem ali é que até um dado momento ela havia sido autorizada. Não é? E aí, aqui, eu como comentarista aqui no seu programa, eu não tenho um lado político, não tenho nada, eu tenho aqui comigo mesmo a responsabilidade em dizer aquilo que eu vejo e aquilo que eu acho. Então, o que eu acho nessa situação? A partir do momento em que o Moro determinou que, cesse a escuta, e se alguma coisa a partir daquele momento foi veiculada, aí você realmente vai até questionar, cabe uma discussão. Legal ou ilegal? Ou ilegal. Porque eu, particularmente, tenho que aí foi até ilegal, tá? Não deveriam, não poderiam ter, em tese, feito divulgação daquele trecho, após aquele momento em que o Moro mandou e que o delegado disse que já estaria tomando as providências para cessar. Então, essa é a discussão. Porém, aí você entra, porque o direito, ele vem da que nós chamamos de exegese, que nada mais é do que a interpretação. Não é? A lei, ela é interpretativa. O direito não é ciência exata. Não é? Então, cabe interpretação.
E qual foi a interpretação que alguns juristas têm feito? A partir do momento que você tem uma figura pública, até mesmo uma presidente e um ex-presidente, são figuras públicas, não é? O que eles falam interessa aos seus eleitores, interessa à nação. É claro que eu não estou com isso querendo dizer que poderíamos ter escutas ilegais e clandestinas em Vai se face tornar prova. da presidente, do governador e em qualquer cidadão brasileiro. Não poderíamos ter, tá? Mas o entendimento é de que o povo brasileiro, o eleitor, o maior interessado, Está acima disso tudo. está acima disso, até porque ninguém chega ao poder senão pelo povo. Está na Constituição. Todo o poder emana do povo. Então, nesse aspecto, eu acho que foi válido, sim, a divulgação. Porque só assim o povo, o eleitor, aquelas pessoas que alguns endeusavam o Lula, outros nem tanto, mas tiveram a certeza ali da forma com que eles agem naturalmente. Porque ali foi uma forma natural. Aí você vê a questão, como o Lúcio falou, a questão dos palavrões, repetidos palavrões. Você teve ali na escuta, um certo trecho é ilegalizado, é o Lula se vangloriando de que se os coxinhas fossem para frente do prédio dele, a peãozada ia meter a porrada, ele falando, e rindo, e achando aquilo interessante. E a esposa dele que falou para os manifestantes enfiarem as panelas naquele lugar. A esposa do Lula. Foi. Então, cara, eu acho que Melhor nem falar isso pra aí... onde mandou enfiar, não, porque fica chato. Eu nem falei. Calma. Eu falei, mas todo mundo Isso aí não condiz com a postura que esperamos de nossos líderes. Porque, queira ou não, eles são nossos líderes, eles estão lá nos cargos mais altos dessa nação. Podemos não gostar. Doutor Zé, a gente vai voltar aí. A gente vai voltar aí, vou botar a enquete, nós vamos falando aqui. E aí, quando você disse aí da coisa... Mas houve um interstício ali, quando o doutor Zé coloca muito bem, quando ele separa isso aí, vai lá no interesse público. Mas houve um interstício dentro da burocracia, Zé, que estava funcionando pelo seguinte: ele mandou cessar, passou a autoridade policial e à medida que até chegar nas operadoras, aconteceu. Essa é a discussão, né? Então... como é que você vê isso aí, o Lúcio? Vejo da seguinte forma, Nelson. O Moro, ele estudou em Harvard. Ele tem décadas de experiência. Só um minutinho, faz a pergunta aí, Zé Carlos. A pergunta do dia é o seguinte: Lula deve ser investigado e julgado por Sérgio Moro ou pelo ministro do STF? Já tem pessoal do Facebook que já 21, 25, já 30, 90, tá? Tá 21, legal? 25, 30, 90. Aqui o Leandro Nunes, só um minutinho, vamos... Leandro Nunes, veio pelo Face. Leandro Nunes, agora é a hora da verdade. Quem é quem no STF? E José Carlos Alvarenga, este cara não tem nenhuma moral. Já foi pego, trabalho escravo na fazenda. Aí não entendi. Ele deve estar se referindo ao Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, isso aí. Então, o Moro, ele estudou em Harvard, dá aula, tem décadas, ele não começou agora. Há décadas o Moro já faz Estudou a máfia italiana. Estudou a máfia, a Operação Mão Limpas, lá dos mafiosos em 92, lá na Itália. Trouxe isso pro Brasil. Está fazendo de uma forma com estratégia, planejamento, forma meticulosa, cautelosa. Aí, 1.092 promotores fizeram um ato, 1.092 promotores fizeram um ato a favor do impeachment e a favor do Moro. Advogados, a OAB Nacional ontem se manifestou a favor do impeachment também e não condenou o vazamento. A questão é o seguinte: aquilo ali não é grampo, aquilo ali são interceptações telefônicas com ordem judicial. A gente está cansado de ver na Globo, joga lá bandido falando com bandido, traficante, e mostra a voz na Rede Globo, mostra a voz de um empreiteiro conversando com outro na Rede Globo e ninguém fala nada, todo mundo aceita, todo mundo acha legal. Agora, por que com Lula aí é ilegal? Que seja um negócio normal, um fato corrente. Aí quando pega o Lula,
começa-se essa discussão se foi ilegal ou não. Foi legal, sim, foi com a autorização da Justiça, dentro da Constituição, foi divulgado, como o Moro mesmo disse, para uma democracia saudável, escrutínio público saudável. Foi o que o doutor Oséias falou. A partir dali, abriu-se uns cara que diz que o Supremo é acovardado, um cara dizendo que ministros do Supremo não tem saco, porque não ajudaram ele. Saco, eu digo, não é saco de paciência, não é saco de órgão masculino. E que a Rosa Weber, uma ministra, pressionando ela para ela fazer uma medida a favor dele, do Lula. E Lula se dizendo preocupado com a República de Curitiba. Claramente dizendo nas entrelinhas que a grande república do Brasil, com exceto da outra república, que é uma pequenininha ali de Curitiba, é dele, Lula. Ele que é o dono da república do Brasil, ele se acha, né? E existe uma pequena república de Curitiba. E outra coisa, ontem foi publicado que a ABIN, a Associação Brasileira de Inteligência, estava monitorando o Moro a pedido de Dilma. Isso saiu ontem na imprensa, a ABIN. Dilma achando que a ABIN é uma KGB da União Soviética. Então, quem não tem condição de sustentar o grampo seria a própria Dilma com a ABIN. E não o Sérgio Moro fazendo uma interceptação telefônica e publicando de modo completamente legal, legítimo, e mostrou para todos, né, a maracutaia que Dilma e Lula estavam armando para ele fugir da polícia caso a polícia fosse na casa dele. Ele apresentaria um papel, já dizer, ó, já tenho foro privilegiado. Uma presidente da República, um ex-presidente da República, um partido que claramente disse: nós não governamos mais para o Brasil, não governamos mais para os brasileiros. Nós estamos tentando salvar a própria pele e governamos apenas para um pequeno grupo, para um partido só e para uma pequena elite política que está se agarrando de modo desesperado ao dinheiro que ainda tem e ao poder, e a cada dia fica mais evidente, mais claro que eles estão caindo e vão ser retirados do poder e provavelmente até alguns desses elementos presos. Bom, vamos aqui, nós temos já alguém manifestando sobre isso. A pergunta é, você acha que o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República, deve ser investigado e julgado pelo juiz Sérgio Moro ou pelos ministros? Vamos ouvir aqui a opinião da Lairzinha Martins, né? Deixa eu só ver aqui. A Lairzinha Martins, o que ela disse? Bom dia. Bom, pelo que eu sei, são 11 ministros e 8 foi Dilma que colocou. Então, se ele for julgado por esses ministros aí, eu não sei, pode ter alguma façanha. Então, eu preferia que o Sérgio Moro continuasse, no caso. Bom, tá aí mais uma opinião. Vamos aqui, a opinião muito aqui inteligente, por sinal, a opinião dela. Ela... se ela estivesse perto aqui, próximo aqui, ia até dizer que ela colou aqui das minhas anotações aqui. É mesmo, muito cara? inteligente. Que legal, parabéns. Hein? Legal. Vamos então aqui para uma análise aqui do Setúbal, que ele vai se identificar aqui. Vamos ver o que ele disse aqui. Vamos ver a opinião dele. Bom dia, meu nome é Wendel, eu moro em São Gonçalo e sou filiado ao PSOL. Acho o governo Dilma e Lula indefensáveis, mas nessa questão, Lula não tem que ser julgado pelo juiz Sérgio Moro, porque ele não foi indiciado ainda. Se ele não é réu, a Dilma pode nomeá-lo para qualquer cargo. Pode-se alegar uma questão ética, mas não uma questão jurídica, porque ele não era réu ainda e nem é. Viria a ser. Outra coisa, nada indica que um juiz possa julgar melhor do que um coletivo de 11 do Supremo. Se ele for julgado pelo Supremo, o julgamento vai ser mais rápido, porque não vai ter mais recurso, porque a instância é máxima, enquanto que se ele for julgado por Moro, vai ter recurso. Então não há justificativa para dizer que isso daí beneficia Lula. Na verdade, uma crítica que deve ser feita ao juiz Sérgio Moro
é de que a investigação Lava Jato está correta, mas o vazamento seletivo que ele ou é cúmplice ou tolera por parte da Polícia Federal é crime. Não pode vazar para revistas tipo Época, Veja, de uma forma seletiva como ele está fazendo. Portanto, se ele está sendo tão parcial no julgamento, nada indica que ele possa vir a ser justo no julgamento de Lula. Os 11 ministros do Supremo vão ser muito mais justos, mesmo porque 11 valem mais do que um. O coletivo é sempre mais importante do que a individualidade. Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu ouvir mais uma participante aqui, né? Só um minutinho. Porque aqui o negócio é feito aqui ao vivo, é meio complicado, né? Vamos ver aqui o que disse a Branca Smith Hertal. Nelson, aqui é a Branca. Olha, eu acho que ele tem que ser julgado pelo Sérgio Moro, sim, em primeira instância. Mas com certeza depois ele vai bater lá em cima, porque ele vai recorrer, mas por enquanto ele tem que seguir o trâmite normal, ele tem que ser julgado em primeira instância primeiro, não é porque o juiz é durão que ele vai correr, não. Bom, tá aí, doutor Zé, vocês estão ouvindo a opinião já de algumas pessoas, daqui a pouco a gente tem outras opiniões, mas essa situação, doutor Zé, que ele era presidente, ou que agora virou homem comum do povo, e que nesse momento ele é homem comum do povo porque o STF, através do Gilmar Mendes, suspendeu a sua posse, por sinal, caçando o ato, né, de nomeação, né, porque está suspeito os efeitos. Agora, essa situação, ele se esquivando, como se diz, eu não quero entrar nesse mérito, eu achando que ele está se esquivando, mas se ele é realmente o salvador da pátria, que precisa reforçar o governo, ele pode usar desse artifício para se esquivar, para se tornar um ministro, para ser julgado, para ter foro privilegiado? Não, retroage esse benefício lá no fato que aconteceu lá atrás? É uma situação complicada. É como você disse, tem discussão sobre isso? Penso que tem. E aí? Realmente, tem discussão. Tá? O ouvinte aí que falou que não há nenhum ilícito no fato dele vir a ser nomeado ministro, bem, em tese realmente não há. Ele pode ser nomeado, porque ele, no Brasil, impera a presunção de inocência, tá? Mas não vamos nos esquecer que ele está sendo investigado não por um, mas por vários ilícitos penais, não é? E nesse caso, o judiciário tem feito uma interpretação no sentido do que ele do que ele esteja pretendendo com essa nomeação como ministro. É claro que essa nomeação aí, Nelson, irá ou iria blindá-lo. Ele vai ser blindado, sim. Pois bem, agora, quanto a nomeação dele como ministro, é claro que aí ele estaria pulando várias etapas das quais ele poderia estar sendo julgado. O processo em si, nenhum processo numa pessoa comum que hoje, enquanto ele não for nomeado ministro, né, de fato de direito, quer dizer, de direito, de fato ele já foi, quer dizer, está suspenso. Ele é um cidadão comum, então ele tem que ser julgado sim, em primeira instância, e dali ele ingressar com os recursos que ele entender necessários, dali ele iria para a segunda instância, tá? Iria para um tribunal regional federal, lá do Paraná, e os recursos que ele julgasse necessário, ele iria interpor até chegar ao STF. Se houvesse alguma inconstitucionalidade, né? Ao STF, se fosse inconstitucionalidade, mas teria que passar também se fosse... Com certeza ia chegar. Uma lei federal simplesmente pelo STJ. Quer dizer, olha só quantas fases que ele teria que percorrer até chegar lá. Esse tipo de arrastamento processual, vamos dizer um popularístico dessa forma, que é o processo se arrastando por todas essas fases, isso aí é interessante, que interessa a todos aqueles que querem se livrar de uma possível condenação. Mas o Lula abriu mão disso
E ele foi logo pro STF, abriu mão com a nomeação. Discurso. Bem, o que acontece? Nelson, não é simplesmente o Lula abriu mão. A intenção dele nesse sentido, se vocês não perceberam, vejam que ele falou do Rodrigo Janot em uma das escutas. Ele disse que ele é mal agradecido. Mal agradecido. Porque se ele é procurador-geral da República, foi porque ele o colocou lá, porque o PT o colocou lá. Então ele acha não tem que mérito, caras, ele acha que esses caras, como o Rodrigo Janot, dele, né? tem que servir ao que ele quer. Então, como eu vejo isso? Essa tentativa, sim, de tornar o Lula ministro é para que ele possa contar com uma absolvição lá no STF. Por quê? Muito embora a esfera, a STJ, a STF e uma série de outras instituições do judiciário tenham sido chamados de covardes, de mal agradecidos, eu não sei, mas eu só vi, de todos aqueles dos ministros, dos 11, apenas 2 saírem em defesa do judiciário. Aliás, 3, um do STJ e 2 do STF. Foi o Ricardo Lewandowski, né, e o outro foi o Celso de Mello. O Celso de Mello. Que teve uma filha recentemente nomeada aí, né? Não, o outro, não foi careca. o Celso, não. Foi Você o Celso de Mello, eu tô conferindo. Aí foi o outro. O outro. Esse aí, provavelmente, e ele já deu... já mostrou a intenção dele nesse sentido, esse que você se referiu, esse aí vai votar favorável ao Lula. E muitos outros. Você acha que o Toffoli vai votar então, contra ele? A troca de favor funciona. A troca de favor funciona. É o que ele queria é o que ele ministro. quer, é o que ele está esperando. Mas Janot respondeu lá da Suíça, né? Ele respondeu, mas só que, infelizmente, no julgamento, ele pode até opinar desfavorável, no sentido contrário, à absolvição do Lula ou qualquer coisa. Mas ele não detém os 11 votos. São aqueles que irão julgar e votar lá. Então o Lula está apostando, para não dizer que ele tem certeza que o STF, por terem sido quase todos, com raras exceções, nomeados pelo PT, por ele, pela Dilma, pelo governo petista, que ali ele vai conseguir se livrar. Senão ele não seria bobo de querer pular todas essas fases que o processo teria que passar normalmente se ele estivesse na condição de um cidadão comum. Vamos a um ouvinte aqui? Vamos bater numa bolinha aqui com os ouvintes? A pergunta, objetivamente, você, na sua opinião, o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, deve ser investigado e julgado pelo Sérgio Moro ou pelo STF? Qual é a sua opinião? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem está falando? Valdenir, de Vicente de Carvalho. Ô, Valdenir, tudo bem? Olha, eu sou ouvinte, é a primeira vez que o programa, eu botei aqui na rádio, rodando aqui o AM, ouvindo o seu programa, estou gostando muito. E vai ficar com a gente? Vou lá, primeira rádio que eu consegui entrar, porque as grandes não deixam a gente ligar, pô. Olha só, deixa eu falar pra você, baixa seu rádio então, que pra sua voz ficar melhor. Minutinho. Nós estamos aguardando aqui um ouvinte. Beleza. Fala o seu bairro, Vicente de Carvalho. Por gentileza, sua resposta aí à nossa enquete. Você acha que o ex-presidente Lula deve ser investigado e julgado pelo juiz Sérgio Moro ou pelo STF? Pelo juiz Sérgio Moro, que está fazendo um show de bola aí no Brasil, cara. O juiz Sérgio Moro, inclusive as gravações que ele colocou para fora aí, complicou até o Eduardo Cunha com seu candidato aí no Rio de Janeiro, porque é muita xingação, é muita baixaria, cara. Muita baixaria. Então continua mesmo o juiz julgando. Eu poderia fazer um apelo na sua grande audiência aí, amigo? Rapidinho? Sobre? Sobre um emprego aí para minha mulher que está precisando trabalhar. Pode falar, fala rápido aí. Ó, a minha mulher, ela é auxiliar de dentista e ela está precisando de um emprego. Se algum dentista estiver precisando de um auxiliar de dentista, a minha mulher está disponível. Você vai dar o telefone? Posso dar. Telefone para contato é 3286-3424. Tem experiência na área, ela. Tá certo. Um abraço para você e um abraço, irmão. Bom dia.
21, 25, 30, 90. A sua opinião prevalece. Você acha que o ex-presidente Lula ele deve ser investigado e julgado pelo juiz Sérgio Moro ou pelos ministros do STF? Não é isso? Vamos aqui. Eu vou, antes de ir pro Lúcio, porque eu acho que eu vou voltar com o Lúcio já no... Não, ainda tem um tempinho, que eu estou querendo incrementar mais essa situação aqui. Vamos a um ouvinte aqui. Vera Benedito. Vamos ver o que a Vera Benedito diz. Opa! Vamos lá. Oi, o que tá vendo aqui? Oi, o que tá vendo? Bom, deixa eu dar um toque aqui. Olha só, quem faz ao vivo é meio complicado, hein? Tem gente na linha? Tem. Vamos, depois a gente passa aqui da Vera Benedito. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro. Tudo bem, Rogério? Rogério, a pergunta objetivamente. Você acha que o presidente Lula deve ser investigado e julgado pelo juiz Sérgio Moro ou pelo ministro do STF? Com certeza, onde começou. Depois de uma maquiagem que querem botar pro Supremo, não dá. Ele já sabe que estava lá para ser preso, então tentaram burlar ele dali. Porque sabe que já é batom na cueca, desculpa o termo, mas é essa, né? Então Não tem jeito não. É ali que tem que ser, ali que começou, ali que ele tem que provar se ele é errado ou certo. Juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro. Muito obrigado pela participação, Abração. amigo. Fique com Deus. 21, 25, 30, 90, você liga e dá a sua opinião. Você acha que ele deve ser, o ex-presidente Lula deve ser julgado pelo Sérgio Moro ou por os ministros do STF? Vamos tentar ver se consigo passar aqui o que a Vera disse. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom, em Provérbio 29, 2 diz: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Nos dias de hoje, temos visto o povo reclamando. E ainda em Provérbio 29, 9 diz que se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurece e zombará. Nós temos visto Lula zombando do povo, aprontando, fazendo tudo o que quer com o povo. Espero que o Moura possa tomar a melhor decisão. E aí, Lúcio, concorda com a opinião da Vera? Concordo com a opinião da Vera, do ouvinte anterior, né? Lula não está acima da lei, ele não tem foro privilegiado. Ele tem que ser como eu, você, Oséias, qualquer um de nós, como qualquer traficante numa boca de fumo, com qualquer marginal, ele tem que ser sim julgado na primeira instância. E na primeira instância o juiz Sérgio Moro. Não é porque ele foi presidente ou sei lá o que ele tem que ir para o Supremo. Ele tem que ir para o Sérgio Moro, como muito bem o Gilmar Mendes, o ministro da STF, ontem ele decidiu, nem que seja provisoriamente. Agora, a lógica do PT é uma lógica esquisita, né? Porque eles que fazem a coisa errada e o juiz é que é o culpado. Eles roubam, fazem os maus feitos, quebram o país, xingam, tramam pro Lula não ser preso, fugir da polícia e do Sérgio Moro, é gravado e publicado. E a culpa, o juiz é o que é o bandido agora, o juiz é que tá errado. E outra coisa, eles não entram no mérito das gravações. Os petistas, os defensores do petista, só ficam dizendo isso, que não deveria ser publicado, que isso daí não podia, é grampo. Mas eles não vão no conteúdo de tudo que Lula e todos fizeram. Você lembrou de um fato muito importante, que eu observei isso na internet. Há um processo de difamação, quer dizer, também tem de um lado e de outro, mas não entram nessa discussão, não é? Não entram, porque sabem que não tem como defender. Agora, a Dilma, ela pode ser indiciada, o Janot deveria já começar contra ela, por ela ferir o artigo 85 da Constituição, que incorre em crime de irresponsabilidade o governante que atrapalhar o judiciário. Dilma fez isso claramente na gravação com o Lula. Não pode embaraçar a justiça. Delcídio do Amaral, senador do PT, foi imediatamente preso por esse motivo.
numa gravação também, que o PT não diz que é ilegal, foi num celular do filho do Cerveró, sem o cara saber, sem ordem judicial, o PT não fala nada. Agora, com uma interceptação telefônica da Polícia Federal com ordem judicial, aí é crime, aí vira tá batalha, errado. né? O que o Celso de Mello disse, o Careca. Sim, o Carecone. Abre aspas, ele chamou Lula de torpe, palavras do Celso de Mello, não é minha não. Torpe, indigno, autocrata, arrogante e primário. Então, por esses e outros motivos, o Nelson e doutor Oséias, ouvintes, Lula tem que ser julgado pelo Sérgio Moro e tem que ir pra cadeia, tem que ser preso e começar a pagar pelos seus crimes. Tá certo. Vamos aqui no ouvinte, ao Vilmar Bruno, vamos ver o que ele disse? Nós vamos só ouvir isso aqui, vamos passar pro nosso intervalo e a gente volta. Eu vou continuar com a enquete, 21 25 30 90, anota aí o nosso telefone e você vai responder. Você quer que o Lula seja investigado e julgado pelo juiz Sérgio Moro ou pelo STF? Vamos ouvir aqui o que o Bruno disse para os nossos ouvintes. O Lula, com certeza, deve ser julgado pelo Sérgio Moro, não pelo Supremo Tribunal, porque ele não é presidente e não tem essa regalia, mesmo como ministro, porque a indicação para o ministério dele foi tudo articulação já comprovada pela Polícia Federal. Bom dia, Nelson. O Lula deve ser realmente julgado pelo Sérgio Moro. Essa é o caminho mais correto e mais justo perante a nossa Constituição Federal. Tá? Um abraço para todos aí, os seus ouvintes. Vilmar Bruno. Bom, tá aí, Vilmar Bruno se manifestando, as pessoas podem responder na nossa enquete, nosso telefone é 21 25 30 90. O que você... E nós vamos passar aí no próximo bloco, vamos voltar com esse tema para a gente fechar, e nós vamos também passar ao processo de impeachment, né, das manifestações, fazendo uma avaliação aqui também sobre o processo de impeachment, né, da presidente Dilma. Me permite, bem rapidinho, 20 segundos, duas coisas que a gente acabou aqui não se lembrando do primeiro bloco, é o seguinte: Dilma não foi grampeada. Dilma não teve interceptação telefônica no celular de Dilma, presidente, que tem foro privilegiado. E sim do investigado. E sim do investigado. Lula, na verdade, acho que era um celular do assessor dele. Agora, quem liga para um cara que é investigado pela polícia e pela justiça, meu amigo, correndo o risco. Então é bom que se deixe isso claro, porque a Dilma ontem, escancaradamente, ela disse num discurso, ontem, sexta-feira, que é ilegal grampear uma presidenta da República. Mentira, porque ela sabe que ela não foi grampeada. Mas aí ela tem sabe uma que ela não foi grampeada. Técnica aí, tá, o Lúcio? Vamos voltar depois do bloco? Forçosamente, eu tenho que discordar um pouco. Não, vamos voltar. Até dizer a questão então nós vamos voltar. Bem, e o outro detalhe que a gente esqueceu é o seguinte. Eu quero voltar. Nesse turbilhão a gente acabou esquecendo o seguinte: o mercadante, até então o santo do Paoco, homem forte, braço direito de Dilma, estava envolvido em escuta. E que desce a rampa com ela. Tá envolvido na maracutaia, é o mercadante do PT. Bom, nós vamos voltar, Oséias, a gente vai falar sobre isso, porque eu acho o discurso da Dilma, de qualquer maneira, ele é intensamente desmoralizando, falando em nome do judiciário. Eu acho meio complicado isso, porque a ABIN também, segundo dizem, estava na escuta de Moro. É com você, Paulo. Meu amigo... João de Deus, não. Pedro Lucas. Não, é João... Mas ele já falou que está sendo conhecido na rua como João de Deus. Não, o vício aqui, meu amigo. É com você, João. Não sai daí não, que a gente volta. Anota aí o telefone, 21 25 30 90. E responda a nossa enquete. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. Fala, Nelson.
Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. E nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando aqui do julgamento de Lula, e nós estamos com a pesquisa no ar, não é isso? Você acha que o Lula deve ser julgado pelo Sérgio Moro, quer dizer, investigado e julgado pelo Sérgio Moro, ou deve ser investigado e julgado pelo STF? Bom, antes disso, eu quero dizer aqui que quem está nos ouvindo, né, lá na Alemanha, o Marcos Alípio, de Frankfurt, Alemanha. Hoje é aniversário do João Pedro, o filho dele, né, fazendo 13 anos. E nós queremos aproveitar aqui e desejar ao seu filho e a toda a sua família muita saúde, muita paz, muita felicidade. E agradecer pela audiência. Agora vamos ver a opinião aqui do Alípio com relação a essa pergunta que fizemos ainda há pouco. Vamos ver se dá para passar aqui, só um minutinho. Oi, Nelson. Aqui é o Marcos Alípio, de Frankfurt, da Alemanha. Sobre a questão do grampo ser legal ou ilegal, eu vou falar uma piada que eu li aqui no Facebook. Um petista escutou a gravação de sua esposa o traindo com o amante. O outro amigo petista, para consolar, falou para ele: ô amigo, o grampo foi ilegal, então não é traição não, você não é corno não. Bom, fica o recado aí para a nação brasileira. Um abraço a todos, em respeito a todos os petistas, respeito toda a sua banca e todos aqueles que têm opinião diferente da minha. Mas tem coisas que não dá pra a gente se calar. Um abraço pra todos. Obrigado, Alípio. Tá aí, Oséias. A piada, se é clandestina, não tem valor, né? Não é isso? Então, meu amigo. Agora, nós estávamos falando ali, Lúcio, você falava de 2 pontos que você ressaltou que o Oséias gostaria de falar. Ele vai falar sobre um. Um que eu falei é que o Mercadante, a Luiz Mercadante, não, é o outro, o anterior. Está envolvido. O segundo é que a Dilma, presidente, não foi grampeada. Não houve ordem judicial para interceptação telefônica do celular dela. E sim do investigado em primeira instância, Luiz Inácio da Silva. Então, várias pessoas pegaram, inclusive Eduardo Paes, todo mundo. Você criticou o Eduardo Paes, que é prefeito também. É prefeito. E a Dilma ligou e caiu. Acabou e ficou claro ali uma maracutaia que ela estava armando com ele para ele fugir da polícia. Você escuta, ela é direta, quem caiu na rede é peixe, não é isso? Vamos lá. A questão você disse técnica. Que discordava, aí vamos ver. Não é que eu discordo. Eu vou falar sobre a questão técnica. Foi ótimo para o povo brasileiro a divulgação dessas escutas. Como eu falei, para saber quem é quem nisso aí, quem é joio e quem é trigo. Agora, quando você tem a escuta, você tem ali o alvo. O alvo ali era o Lula. Entenda-se, as ligações que eles estavam fazendo para as pessoas. De certa forma, as ligações que ele estava recebendo, quem ligou para ele não era alvo dessas escutas. Então, essa é uma questão técnica e que se fala daí dizer que há uma certa ilegalidade nessa escuta e principalmente na divulgação. Porque se tem uma pessoa que está ali, é alvo de uma escuta, e eu, de repente, eu ligo para aquela pessoa, peraí, a minha conversa com ela que eu vou falar não tem nada a ver. É o entendimento da lei. O que eu estou falando, entenda-se, entendimento da lei, o que a lei quer dizer. Mas, tenho que... Foi muito interessante o povo brasileiro saber também o que a nossa presidente costuma falar, como ela pensa, como ela age. Ô Nelson, posso aproveitar aqui, já que a bola está comigo, mandar um abraço aqui pro amigo Zé Viana, que está fazendo aniversário hoje. Isso, cara, eu vi que ele fazia aniversário, mas eu esqueci, né? Porque Zé, gente boa, vez ou outra está... Esqueci a lista em casa, gente. Zé Viana. Mandar um abração de novo para Vera Martins Benedito, que está lá ligadinha, para Osana Salgado, grande Osana, e aí vem Letícia, vem Natália, o Evandro Ribeiro. Grande Evandro. Dono da Caixa Econômica Federal. E aquele negócio, né, infelizmente mandar também aqui, eu não gosto muito não, mas mandar um abraço para um tricolor,
Rômulo Mota. Grande Rômulo, estão lá. Tá certo. Amanhã é uma questão de confiança, né? É, isso aí. Ô, Nelson. Tem uma pessoa na linha? Você terminou aí? Não terminei não. Vamos uma pessoa que está na linha? Pessoa, depois eu falo. Vamos lá. Doutor Nelson Carneiro, bom dia. Alô, bom dia a todos vocês aí que estão na mesa. Obrigado, Zé Carlos. Bom dia, Aprígio. Tudo bem? Tudo bem, meu A mestre. nossa pergunta do dia é: você acha que Lula deve ser investigado e julgado pelo juiz Sérgio Moro ou pelo seu STF? Não, pelo Sérgio Moro. E outra coisa que eu acho, se o Sérgio Moro não fizesse essa divulgação, ele estaria mal, né, com o pessoal do alto comando aí. Eu acho que o Supremo Tribunal, se ele não fizesse isso, ele seria talvez até prejudicado por isso, tá vendo? Sim. E tem mais uma coisa que eu acho. O Lula, eu gostaria de vê-lo ele na cadeia, porque nós estamos atravessando uma fase muito difícil, e a dona Dilma também. Tá por certo. causa deles que nós estamos atravessando isso. Mas muito obrigado a vocês. Valeu, meu Tá bom? Sucesso a todos vocês aí. Obrigadão. Obrigado, Aprígio. 21, 25, 30, 90. Você acha que o Lula deve ser investigado e julgado pelo juiz Sérgio Moro ou pelo STF? Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para nossos amigos, né? Que é o Dark Freitas e também o Agriberto Mendes, estão na nossa escuta. E o João Gustavo, que não deu as caras aqui hoje, né? Tá certo? Grande João! Vai ver, deve estar protestando Não, é movimento, acho que tem eleição do sindicato dele. Vamos ao ouvinte, alô, bom dia. Alô? Carneiro, é o Celso Ponte. Ô Celso, você tá bom? Eu tô com dívida com você, meu amigo. Você me perdoa que você me passou a mensagem lá, mas ainda não pude te responder. Mas vamos lá. Tá. Você acha... É só pra... Aquela mensagem é simples, é só para você ler as 3 folhas que eu te mandei. Tá legal, vamos querido. Lá, vamos ao assunto do dia. Olha a só. Pergunta do dia é... o Moro. Ele tem que ser julgado pelo Moro. Sim. Isso aí, sem sombra de dúvida. Agora, vamos lá. Qual é o Lula? É aquele Lula daquela carta letrada que, bom... A gente sabe que alguém redigiu aquilo para ele, porque é uma carta excelentemente, muito bem redigida. Ninguém acredita na carta. Grotesco que a gente ouviu pelo telefone. Aí a gente tem que ver. Eu acho que é esse Lula grotesco. Se tudo, Celso, se tudo dele é dos outros, a carta também é, não? Não, a carta, o sítio é dos outros, o triplex é de outros. Com gentileza, ele já se explica e tem a gentileza. Agora, ali por telefone é o verdadeiro Lula. E nós precisávamos conhecer esse verdadeiro Lula. Tá certo. E esses grampos foram totalmente legais. Eles grampeiam traficantes na hora, no momento. E isso aí foi importante, sabe por quê também? Não havia embasamento jurídico para botar a Dilma para fora. Isso não havia. Agora há embasamento jurídico. Ela também quer atrapalhar as investigações da Lava Jato. Posso aproveitar e fazer a segunda pergunta, que nós já vamos entrar nesse bloco agora? Você acredita que a Dilma sofrerá impeachment? Agora eu estou começando a acreditar. Eu não acreditei não, mas... Sim. Eu não sei, eu tenho tanta dúvida quanto isso aí, entendeu, Nelson? Porque o problema é o seguinte, a gente fala... É como dizíamos lá na roça, os cães ladram e a caravana passa. Sim. E as balas, elas continuam, cara. Já tem articuladores, normalmente é o mercadante, que você viu ali negociando. Sim. Então, ele está em situação muito ruim. Isso aí também a gente dá um jeito. Isso aí também a gente dá um jeito, eles dão um jeito para tudo. E essas balas já começaram a circular. Nelson, é um nojo. É um nojo. Tá certo, meu amigo. Eu estou ouvindo o seu programa, adoro vocês, realmente show de competência para botar um programa no ar. Tá bom, meu amigo. Obrigado, um beijo no seu coração, ótimo final de semana. Bom, tá aí, vamos... Lúcio, o Celso acaba de dizer assim que é um fogo cruzado, é tipo fogo de bandido e a polícia, e o cara tá no meio e não sabe o que vai acontecer, se ele vai sobreviver ou não. Mas a pergunta é o seguinte: você acredita que a Dilma vai sofrer impeachment? Porque há uma proteção, há um jogo tão de conveniência própria ou de autodefesa não é só autodefesa do Estado, mas sim uma autodefesa pessoal, né?
como a gente vê de Eduardo Cunha, nós vimos de Renan Calheiro e outros mais, do próprio Michel Temer. O próprio representante do PSDB que começa a fraquejar, foram para dentro daquela passeata e foram expulsos. Para felicidade na nação, foram expulsos. Porque você viu aquela passeata em Caraí, não tinha uma bandeira de partido político e não consegui ver naquela fita nenhum pessoas políticos de mandato. Político tinha, nós somos políticos, mas partidário de mandato. Você acredita no impeachment da Dilma ou você também fraqueja assim, como eu às vezes? Olha só, a gente prever, não dá pra gente saber o futuro. O que dá é pra gente analisar com base na situação presente, nos fatos presentes. Com base nos fatos atuais, a conjuntura atual, analisando a conjuntura atual, tudo indica que sim, vai haver o impeachment sim, e ela vai ser retirada e vai sofrer impeachment sim. Por quê? Primeiro, povo na rua. 3 a 6 milhões de pessoas, a maior manifestação da história do Brasil, maior que a direta já. Domingo passado. Surpreendente, né? Surpreendente, acima das minhas expectativas. Eu sabia que ia ser maior, mas maior que direta já, maior da história do Brasil, nem eu imaginava. Dilma, como o ouvinte agora ligou, o Celso, falou, a Dilma agora mais do que já está, porque antes já havia embasamento jurídico para ela ser empichada. Pedaladas fiscais, ela fez 6 decretos de modo ilegal, foi assim que aquele Hélio Bicudo botou na Câmara. Vamos lembrar que quem pediu impeachment, o conteúdo não é Eduardo Cunha, não é uma pessoa qualquer, foram juristas que mandaram o pedido de impeachment para a Câmara dos Deputados. PMDB já rompeu com o PT. Renan Calheiros e o Michel Temer nem foram na posse do Lula ministro quinta-feira, ou sexta, nem foram. Que jogo, né? Que jogo de xadrez, hein? Um jogo de xadrez. Teve um ministro, falaram, não pode aceitar mais ministério. Aí Dilma nomeou um cara para aviação civil do PMDB, o cara aceitou, o PMDB já tá falando em expulsar o cara do PMDB. Aécio Neves deu uma declaração ontem que em 30 dias ele acha que já vai estar aprovado na Câmara, o impeachment, e já vai estar indo pro Senado. E quero a investigação dele também, tá? Sim, eu tô só analisando. Quero, porque eu acho que sujo com sujo tem que caminhar junto. A conjuntura. Antes das gravações serem colocadas, eu vi analistas políticos falando que o governo tinha computado 140 votos. Ele precisa de 171, que é um número bem assim, simbólico, né? É 171 Quem mais precisa de 171? A Dilma. Um número dela. Porra, 171 chega de mais 171. Ela precisa de 172 votos de deputado para não ser empichada. O governo só tinha 140. Após as gravações, agora tem menos ainda. Ontem eu vi o Marcos Feliciano, aquele pastor que é deputado, com o Orlando, que foi ministro dos esportes, que foi ministro Moreno, naquele programa da Luciana Godoy, se não me engano, à noite, ao vivo, os dois debatendo, e o Feliciano, que é da oposição, dizendo que eles tinham calculado 300 votos antes da gravação e das manifestações, e agora já calculam mais de 400. Precisa de 372 votos. Lúcio, vamos um ouvinte aqui? Pode. Vamos. Vocês desculpem da gente atropelando, mas o ouvinte, sem problema, o ouvinte tem prioridade. Alô, bom dia. Tá me devendo. Alô, bom dia. Muito bom dia. Com quem estou falando? Olha, o senhor está falando com o Gabriel, de Brás de Pina. Ô, Gabriel, você tá bom, meu amigo? Tudo tranquilo. Nossa pergunta do dia neste momento você acredita que a Dilma vai sofrer impeachment? Olha só, cara, eu tenho uma ideologia de esquerda. Eu sou de extrema esquerda. Não, aqui vale tudo, vale a sua opinião, tá? Isso, mas olha só, é que pelo tudo que está acontecendo, toda a proposta, né, que o PT lá em 92 tinha, né, de reforma agrária, de estatizar o que o Fernando Henrique entregou para os estrangeiros, e eles não fizeram nada disso. Eles traíram até a ideologia de esquerda. A tradicional Então, a minha opinião é o seguinte, dentro do meu foro íntimo, eu acredito sim que se você for analisar as delações, as contradições do próprio governo em relação a tudo aquilo que está sendo apresentado pelo juiz Moro, na minha opinião, tranquilo, ela vai ser impedida. Só que esse Congresso também, ele não tem moral para chegar e impedir. Um Congresso que tem Eduardo Cunha, que comprovadamente
O termo é esse. Infelizmente não tem imunidade, mas o termo é esse. Ele é um verdadeiro lacaio do sistema, ladrão. Tá provado. Isso aí tá lá. E a justiça não faz nada para tirar esse cara, porque nós temos hoje, com o presidente da Câmara do Congresso, um cara que é réu e ninguém fala nada. São essas contradições. Sou a favor do impedimento sim da Dilma, mas só que todo mundo está manchado. Um exemplo, a maior emissora de televisão fazendo campanha contra, no caso, né, o Lula, que eu sou também a favor. Só que é o seguinte, do lado da direita desse pessoal que está aí, o chamado verde amarelismo, a Fiesp. O que é a Fiesp? A Fiesp aí é um banco de grandes empresários que fazem uma ideologia totalmente de extrema esquerda para acabar de entregar o Brasil na mão dos estrangeiros. Vou dar um exemplo. Aí, a Samarco, a Volkswagen, isso tudo aí, o operário brasileiro ganha 1/3 do que ganha o operário alemão. Eles estão investindo. Minha amiga, eles não investem em país, capital não tem pátria. Eles não vêm aqui fazer com que o brasileiro trabalhador, o operário, vá ter o mesmo padrão de vida desse lá. Aqui simplesmente eles vêm aqui para ganhar dinheiro às custas do brasileiro. Você conhece alguma marca de laboratório farmacêutico nacional? Eles acabaram com tudo. Nós não temos trem-bala, não temos ferrovia. Esse país não se investe em nada. No futuro desse país está na mão de bandidos. Meu amigo. E uma outra ministra que saiu, ela foi aposentada, se aposentou, ela falou, dentro do STF tem bandidos de toga. Uma ex-ministra do Supremo Tribunal Federal que se aposentou há 3 anos atrás. Não, eu que estou falando. Ela falou de boca. Valeu, meu amigo. Ok. Aquele abraço para você, tudo de bom. Foi muito importante a sua colaboração. Você lembrou de fatos importantíssimos. E continue sempre ligado conosco. Bom, já desligou, né? Vou fazer o quê, né? Para eu finalizar o que eu estava falando, Nelson, e já passar para você. Então, ontem o deputado Marco Feliciano, que é da oposição, à noite, ao vivo, na televisão, disse que agora a oposição já calcula mais de 400 votos. Precisa de 300 e alguma coisa, já tem mais de 400. Cunha está acelerando o negócio. Ele acha que não em 45, mas em 30 dias o negócio já vai estar indo para... E Aécio Neves também já vai estar aprovado, ou seja, a oposição, a presidência da Câmara já está. E é um estremecimento da própria situação, né? Já tem partidos abandonando... Abandonando, PR, alguma coisa abandonou. Então, assim, tudo indica que vai ter o impeachment... sim. E tem alguns pontos aqui que eu gostaria... A gente volta em você. De colocar, por exemplo, a bancada do agronegócio decidiu apoiar o impeachment. A Associação Comerciais estão apoiando o impeachment. Então existe todo um movimento gigantesco, nacional, majoritário, pedindo social, do povo pedindo impeachment também. Nelson, só uma coisa, com relação ao que o ouvinte falou aí, ele falou até muito bem, coisa e tal, falou sobre as empresas estrangeiras que vêm aqui, toda essa problemática, mas ele só esqueceu de citar também que dentre as brasileiras que tem aí, nós temos Odebrecht, OAS, todas essas brasileiras que em nada está contribuindo com brasileira, a não ser pro bolso deles, pro bolso dos corruptos. Então não é assim também, não vamos colocar porque todo país ele conta sim e muito com investimentos estrangeiros. E se hoje nós temos, qual a fábrica de veículo, por exemplo, genuinamente brasileira e que esteja empregando alguém no país hoje? A numerosidade de pessoas que trabalham nelas. Então, acho que a gente tem que ter certo cuidado no que a gente fala. Eu queria... Só uma coisa. Sua palavra tá caçada, tá, Lúcio? Já Tudo falou bem. muito. Tranquilo. Você já roubou meu tempo. Tá certo. Daqui a pouco você caça a minha também. Vai. Tá legal. Vai lá. Eu só queria voltar um pouquinho... Você é um caçador de marajás. Só para concluir aqui. Sim, vai. Fala-se muito na questão... Estou voltando um pouquinho atrás, tá? Nessa questão da nomeação do Lula, mas até agora eu não ouvi ninguém falar, por exemplo, no artigo 37 da Constituição, que esse artigo fala sobre os atos administrativos. E lá no artigo 37, em um dos seus incisos, tem até uma sigla que nós usamos, que ele diz o seguinte, que é a sigla LIMP. Essa sigla quer dizer, sabe o quê? Todo ato administrativo ele tem que ser revestido de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, principalmente, Nelson, eficiência. E aí eu lhe pergunto,
essa nomeação do Lula está atendendo a esses requisitos aqui, desses incisos do artigo 37 da Constituição? Ele já nasce viciado, Nelson, viciado, não tem nenhuma moralidade. Desvio de finalidade. Não é dotado de impessoalidade, viciado por pessoalidade. Então, vamos nos ater apenas ao artigo 37 da Constituição e pronto, acaba essa discussão. É imoral essa nomeação dele nesse momento. Embora a Dilma tenha esse poder discricionário de nomear, mas acontece o seguinte, ela desviou a finalidade porque, como o Lúcio disse, ela o nomeou para evitar a prisão e o Moro. A tendência, né? Tornou-se, quer dizer, logo aí você tem a impessoalidade e a imoralidade. Tá certo. Posso ouvir um vídeo aqui? Tudo bem. Vamos ver quem tá na linha aqui, por favor. Alô, bom dia. Alô, Só um minutinho, alô? Só um minutinho. Pô, tá vendo alguma coisa? Coloca aqui coloca aí no pino aí pra ver se dá certo aí. Tá certo? Bom, só um minutinho aí, quem é o ouvinte? Eu não sei quem tá na linha. Da Alemanha. Da Alemanha? Alô? Alô? Ah, não tá passando aqui não. Tira do Viva Voz aí, tira do Viva Voz. Tira do Viva Voz. Só um minutinho. Alô? Alô? Oi, Nelson, bom dia, tá na minha escuta? Agora sim, porque aqui tava dependendo da introdução de um pino bem acertado. Tudo bom, Alípio? Gostou? Tudo bom, Nelson? É o Marcos. Diz, Alípio. Oi, Nelson. Fala, meu amigo. Oi, Nelson. Aqui é o Marcos, aqui da Alemanha, né? Você já conhece. Eu, em primeiro lugar, quero deixar um abraço aí pro Lúcio, né? Deixar um abraço para toda a sua bancada. Alípio, muito obrigado, tá, Alípio? Um abração para você também. Um abraço aí, muito obrigado. O programa, Nelson, é de super importância. A gente está discutindo a política nesse momento tão crítico para o Brasil, né? Sim. E até vergonhoso aí fora, né? De recado, né? E responder ao seu enquete aí. Sim, sobre o impeachment da Dilma, você acredita? Exatamente. Responder rapidamente as suas duas perguntas. A primeira pergunta com quem deve ficar o julgamento, se com Moro ou com o STF? Acredito que tem que se ficar com o Sérgio Moro, né? Sim. E só fazer um breve comentário, que isso, para mim, ficou uma vergonha para a Corte Suprema usar uma estratégia dizendo, eu acho que deixou aqui um recado subconsciente, é melhor ficar com o Moro porque vocês estão sem moral para julgar esse processo, vocês estão comprometidos. Acho que ficou aí um recado entre linha para a Suprema Corte. Sim. Infelizmente, ficou esse recado. Espero que eles reajam de forma imparcial a isso. Sim. E façam um julgamento, se caber ao Supremo Tribunal, que faça esse julgamento imparcial, né? Tá e certo. Pare com essas coisas melancólicas do Brasil de indicações. Protecionistas. Bom, exatamente, os protecionistas. Ficou esse recado, é só dizer que ficou esse recado. Agora, a outra coisa que eu queria falar sobre o enquete, se a Dilma vai ser impeachmentada ou não, eu concordo aí com o Lúcio, eu acho que só que o Lúcio esqueceu de dizer que a OAB também assinou uma carta em favor ao impeachment. Sim. Então, é um processo que vai levar um pouquinho de tempo, mas a Dilma vai ser impeachmentada. Acho que o Temer tem um grande interesse que seja impeachmentada pelo Congresso, Sim. para que possa abafar o processo do TSE, que alguns políticos, tipo a Marina Silva, estão interessados que seja impeachmentada pelo TSE antes de dezembro, para que se possa ser realizada novas eleições e ela seria beneficiada. Tá certo. Bom, eu acho que vai ser impeachmentada e acho que é uma questão de tempo, o Lula vai ser preso. Fica a minha contribuição e um abraço para todos os amigos. Não se despede não, que eu quero só te perguntar uma coisinha. Aí na Alemanha, repercute isso aí de forma negativa, positiva, ou ninguém nem está sabendo que o Brasil existe? Sim, claro, está repercutindo sim. Os jornais estão fazendo as suas manifestações. Então, na verdade, eles não opinam muito porque eles não entendem ainda a essência. Essa coisa, eu estava tentando falar com um jurista aqui, eu estava querendo até abrir o espaço para esse jurista alemão que trabalha no Banco Central Alemão a ir para a rádio o dia que você quiser. Eu já falei com ele
ficou de um dia bater um papo com vocês aí. Para eles é muito estranho tudo isso, essa vergonha. Para eles é inadmissível a Corte, a Suprema Corte, ser indiciada, praticamente ela foi indiciada, ser dita, mencionada nesses processos. Então, para eles ainda não concebe essa coisa inconcebível para ele, a Suprema Corte está sendo criticada por esse aspecto. Então, eles se limitam às opiniões, mas está sendo divulgado aqui muita crise do Brasil. Bom, vamos esperar os acontecimentos, né? Tá bom, meu amigo. Obrigado e um ótimo final de semana aí para você, tá bom, Alípio? Tá bom, um abraço para todos. E um abração aí. No filhão aí que tá fazendo 13 anos. Obrigado. Um abraço pro João Pedro, obrigado. Tá legal. Fica com Deus. Um abraço. Bom, tá aí, doutor Oséias. Essa colocação do Alípio, quer dizer, é uma situação que a gente fica assim, realmente... e se envolve, né? A extensão dessa lesão, né? Agora, com relação a essa situação, essa preocupação do próprio ouvinte de esse impeachment ser administrado por um presidente da Câmara, que na realidade também deveria ser cassado na opinião de muitos. Nelson, a gente parte aí, como estava falando, até por uma questão de... não é aceito, isso aí é até uma imoralidade. Mas se ele está nessa condição de réu e deveria ter sido afastado, mas ainda não foi, o caso é que ele sozinho não vai decidir sobre o impeachment. Tem muitos outros deputados lá que não estão na condição de réus. É uma questão colegiada e não unitária. Então, nesse caso, até entendo que hoje o impeachment ele passa mais por uma questão até política do que até de direito. Não estou com isso querendo dizer que as pedaladas fiscais não sejam nada. Eu ouvi, por acaso, hoje um deputado falar que todo mundo faz. Todo mundo faz. Tem muita gente que rouba, mata, assassina, estupra. Então, por isso, eu vou fazer e vou justificar também, porque os outros fazem. Essa saída da população pressiona está errada. Esse fato político? Essa cassação política? Historicamente, o impeachment, e na prática, ele ocorre por questões jurídicas e por questão política. Por movimentação, por manifestação da população. Porque, ora, todo poder não emana do povo? Estamos vendo aí mais de 6 milhões de pessoas na rua manifestando, isso aí não é à toa. E a voz do povo tem sim, ao contrário do que Dilma falou, que não representa nada. E o que representa então? O meu medo é esse. Já não se tem mais medo, Nelson, esse governo não tem mais medo de manifestação, da população, de nada. O povo se organiza de forma voluntária e não contratado, pago por ninguém. Você vê que a manifestação foi o seguinte: não, eu sou brasileiro, eu vou lá. E esse foi o pensamento da maior parte da população. Você pouco viu nas manifestações contrária ao governo, contrária ao Lula, bandeiras. E os que se meteram a aparecer foram expulsos. Você bem lembrou aí. O Aécio... Eu acho que fez muito bem expulsar, sim. Muito bem mesmo. O Aécio está citado na Lava Jato também. Seria muito bom, não resta a menor dúvida, de que o Cunha fosse, na minha opinião, entendeu, Lúcio? De que não fosse ele que estivesse presidindo aquela casa no momento do julgamento. Mas, volto a dizer... A legitimidade das urnas, volto a dizer... Vai levar isso. O que vale para um, vale para outro também. O que se vale para Dilma, se vale para o Lula, por que não pode valer para ele? É a presunção de inocência. E aí você tem o mesmo patamar de lado a lado. É como um amigo meu, José Luiz, ex-presidente da OAB, ele diz, é o caso de você contar para ver quem tem mais garrafas, não é? Então, diante do quadro, se o Cunha não pode, então a Dilma também não poderia estar colocando o Lula em ministérios. Mas, enfim, não é ele quem vai dar o tom final, quem vai decidir se haverá o impeachment, se vai ser aceito ou não. E sim um colegiado de deputados. Sim. Agora, é claro,
Vejo que nesse momento a questão é muito mais política do que técnica. Que se fosse só técnica, estava só nas barras dos tribunais e transcendeu, foi para a rua, né? Exatamente, o deputado que vai votar, ainda mais que o voto parece que vai ser aberto, pô, o cara vai pensar o seguinte, por exemplo, um deputado de São Gonçalo, que representa São Gonçalo. Como é que fica? Vai pensar, pô, pera aí, cara, São Gonçalo, pelo que parece, a maior parte da população é contra esse governo. Ou um deputado de São Paulo, eu vou votar favorável a Dilma e serei contra o meu eleitor? Então, por essa questão que eu reafirmo, vai passar por uma questão política, principalmente. Eu quero ir no Lúcio, mas aqui eu quero registrar aqui, Leandro Nunes, foi respondendo a nossa enquete, diz, agora é a hora da verdade. Quem é quem no STF? Porque, pô, também tem dúvida de quem é quem, né? Tem uma situação complicada. José Carlos Alvarenga diz lá, este cara não tem nenhuma moral. Já foi pego de trabalho escravo na sua fazenda. Parece que até o Zé Carlos leu isso ainda há pouco, né? Alexandre Moraes, por qualquer um, desde que seja condenado. Quer dizer, tanto faz para ele, tanto faz ser pelo Moro, como ser pelo... Não, nessa linha aí, são 11 ministros. Se você tem 2 que se posicionaram contra ali o pronunciamento, a escuta, o que o Lula falou, que é a Dilma, mas você tem do outro, por exemplo, o Teori Zavascki, que já atacou o ministro Moro, o juiz Moro. Ele já está atacando o Moro. Ele é contra. Então, adivinha qual seria o voto dele, né, no julgamento do Lula? Já está antecipado, né? Ele já está demonstrando. Na antecipação. Então... Agora, pensando bem, eu vou no Lúcio, pensando bem, hoje o STF está, como se diz assim, ofuscado com a ação do Sérgio Moro. Quer dizer, na opinião pública, tecnicamente sabe que não. Tecnicamente nós sabemos que não. Mas na opinião pública ela está ofuscada. E o povo começa a julgar esses ministros. Essa que é interessante. Tecnicamente, né, doutor Zé? Nós sabemos que não está ofuscado. É isso mesmo. É o trabalho do Moro. Mas na mídia, hoje o Moro está suplantando o STF. Agora, a minha pergunta é o seguinte. O doutor Zé falou ali, ficou na Câmara mais baixa. Agora vamos para a Câmara alta, né? Uma vez passando o impeachment na Câmara dos Deputados, depende também do Senado receber a denúncia. Passa no Senado? Se passar embaixo, passa em cima? Ao que tudo indica. Com o Renan mesmo sendo... Com o Renan, que já mudou de ideia, ele já não é mais... Não é mais tão governista, não. Não? Não. Mudou? Tanto é que ele e o Temer nem foram na posse do Lula anteontem. Estamos falando de um partido que é um verdadeiro camaleão, Nelson. Já mudou. Ele muda de cor de acordo com a situação. Todos os comentaristas então o povo foi indo pra rua, muda. Todos os comentaristas políticos que eu vi ontem, anteontem falando, é que se o impeachment passar na Câmara, como parece que vai passar, no Senado vai ser uma goleada maior ainda do que na Câmara. O Senado já Eu tenho minhas dúvidas, sabia? Ó, isso aí, né, tudo bem. Eu não tô falando da dúvida do que você tá dizendo. Não, Nelson, eu tenho dúvida dentro dos fatos. As coisas mudam muito. Pode ser que semana que vem já mudou tudo. Vem outras coisas, é igual o Tancredo Neves falou. Política é igual a nuvens, toda hora tá mudando. O PMDB já falou em apoiar o PSDB. Ele nunca fez outra coisa, falaram Pisciani, o Leonardo Pisciani, que era o líder a favor da Dilma, já saiu fora. Já pulou fora. O Pisciani pai já ficou dando, o pai, né, o chefão, já ficou dando declarações no Jornal Extra de que a Dilma cai dentro de 3 meses. Pisciani, já profetizou isso. Tá no Jornal Extra da semana passada, retrasado, o Pisciani falando que Dilma cai em 3 meses. No Senado o negócio vai, o Nelson. E outra coisa, a gente não pode esquecer que as manifestações vão continuar. A população vai continuar até a Dilma cair. Você registrou bem panelaços no Engar. Isso é o que eu queria até ressaltar aqui, que eu acho mais forte o panelaço, doutor Oséias. É uma coisa tão espontânea e tão forte, mais de que às vezes a população na rua. Porque uma coisa que sai, que estava oprimida, a quantidade de panelas que se bate nesses prédios, conforme eu até registrei, né? No Engar.
Foringá, Icaraí e tal. São Gonçalo saiu no jornal. Não, alguém de São Gonçalo diz que lá não bateu panela porque lá tá cheio. Panela lá tá cheia. Lá em São Gonçalo. São Gonçalo? Alcântara. Perto da minha casa, lá, o prédio lá. Nos prédios do Alcântara. Não, quem falou mora no prédio, que lá ninguém bateu. Desligando e ligando luz e batendo panela. Não, quem me respondeu que mora naquele prédio. Apito, panela. Pobre, classe média, miserável, tá todo mundo indignado, batendo panela, fazendo o que puder, reclamando. Pesquisa de opinião mostra que o governo está com 9% de aprovação, grande massa, mais de 80% quer, ou 90%, sei lá, o impeachment da Dilma. Então, teve a questão do panelaço, mas lembrando, né, que a esposa do Lula, a Marisa, falou para que os manifestantes enfiarem a panela naquele lugar, né? E não cabe não, dependendo do tamanho. Eu vi umas panelas grandes na coisa, não cabe em qualquer lugar, notícia internacional, que você perguntou pro Alípio na Alemanha. O Le Guardian, o jornal Le Guardian, dizendo que não há mais heróis no Brasil. Aquela série House of Cards de política e a imprensa alemã dizendo, com piada, que a política brasileira superou House of Cards. A política brasileira superou o House of Cards. Eu queria só fechar, Nelson, com dois comentáriozinhos. Um em relação ao ouvinte que disse que é de extrema esquerda, ele tá certo. Quando ele disse que capital não tem pátria, ele tá certo. E a gente está vendo aqui, ele lembrou o nome de algumas, o doutor Oséias lembrou de outros que estão envolvidos na Lava Jato, não tem pátria, mas a extrema esquerda também não tem. Não tem pátria, eles não são brasileiros, não são patriotas, tanto é que eles vão de vermelho. Tanto é que criticam essa onda verde e amarelo. Por isso que nós, brasileiros, nós não somos nem de esquerda, que nem o PT de extrema esquerda, nem também liberais que abrem as pernas pro Brasil, entra e na parte da moral, faz o que quiser, casa quem quiser com quem quiser, faz pedofilia porque é bom pra criança, também não é nenhuma coisa nem outra. Dois personagens nós temos que destacar nessa questão aí, três na verdade. Um a gente já sabe, é o Aécio Neves, que pesquisas no local, nas manifestações, botaram ele em primeiro lugar dos votos, se fosse hoje. Segundo lugar, com 16% dos votos, Jair Bolsonaro. 16% dos votos, Jair Bolsonaro. E em terceiro lugar, a Marina Silva. Tá certo que isso foi feito na manifestação. Sim. Se for fora da manifestação, o Datafolha fizer pelo Brasil inteiro, Bolsonaro vai ter menos votos, a Marina vai ter mais, a coisa vai ser mais... Sim. Vai ser diferente. Mas é bom a gente ficar atento à Marina e a Rede, porque a Rede é um PT versão 2.0 moderno, tá? Eu torço para que apareça alguém sério para eu votar. Desde o ano passado, o que tem de petista migrando pra Rede é muito petista. Vou trazer alguém da Rede aqui pra gente falar isso. Pode trazer. Vamos ao ouvinte aqui. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Com quem tô falando? Sônia da Pavuna. Sônia, a nossa pergunta do dia é... do momento, que já tivemos outra, né? Você acredita que a Dilma vai sofrer o impeachment? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Porque se formos mesmo por uma parte de selecionar os que vão fazer isso acontecer ou não, está todo mundo no mesmo barco. Sim. São tudo farinha do mesmo saco. Tá certo. Né? Então, realmente, eu tenho minhas dúvidas. É uma faca de dois gumes. Porque é aquela história. Se você falar, eu vou dizer o que você fez. Então, todos têm o rabo preso. Sim. E ninguém pode denunciar ninguém. E ninguém pode ter os argumentos para poder tirar ou colocar. Você pode dar a sua opinião pessoal? Você é a favor ou é contra? Você tem alguma edição dizer isso? Olha, no momento, eu não... Olha, assim, não é só eu não, eu acho que milhares de brasileiros querem o impeachment, né? Isso está aprovado, isso está claro. Mas eu quero saber, quem é capacitado para a gente votar se houver uma nova naquela eleição? Porque se você pegar o vice-presidente, o presidente da Câmara, não tem condição, porque todos estão do mesmo barco, lavados na mesma imundície.
Não, essa que é a grande indagação, a quem entregar. Mas o momento hoje se discute o impeachment, né? E depois a gente vai, se houver o impeachment ou não, se discute depois isso. Eu quero agradecer a verdade, eu acho que não vai haver impeachment nenhum. Tá bom, querido. Tá bom? Obrigado. Pelo que eu tô vendo aí, ninguém vai tirar. Então você vê o ponto que já está, não tem mais o que provar, está provado por A mais Z, que estão todos culpados, todos condenados, todos estão participando da mesma bagunça que está o nosso país, todos mamaram na teta, todos estão com dinheiro. Então, e aí? Você acha que vai ter impeachment? Tá bom, querido. Ótimo final de semana pra você. Obrigado pela sua participação. É todos da mesa aí. Um bom dia. Tá legal. Obrigado, querida. Bom, é isso aí, né? Acredita, não acredita, situação complicada. Eu quero passar um outro tema aqui, que nós faltam 8 minutinhos pra gente encerrar. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Zé? Não, com relação a esse tema, tá. Lúcio? Só para fechar esse tema, eu queria lembrar que os protestos continuam. Todo dia continua a gente acampada em Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, contra a Dilma, a favor do impeachment. Queria lembrar também que o Eduardo Cunha está botando sessões na Câmara de segunda a sexta-feira para acelerar o mais rápido possível o impeachment. E lembrar que Jandira Fegali, a grande defensora de Dilma e Lula, está na Lava Jato, recebeu milhões de reais da UTC Engenharia, uma empreiteira envolvida na Lava Jato, cujo dono está preso, o diretor, na campanha eleitoral de 2014 agora. Então está explicado por que abre aspas, comunista do PCdoB, Jandira Fegali, dona de restaurante de luxo comunista, hein? No Rio de Janeiro, por que ela é tão defensora de Lula e Dilma, tão desesperadamente defensora que faz um vídeo, um tirombaço pela culatra, pegando do Lula atrás, falando pra todo mundo enfiar naquele lugar todo o processo. Eu só quero ressaltar aqui, Lúcio, que nossos microfones estão abertos a Jandira Fegali, até porque a Jandira, os assessores da Jandira estão sempre nos ouvindo, e aqui só transmitindo que nossos microfones estão abertos. E já foi secretária aqui municipal aqui na prefeitura de Niterói. Também, né? Ô, Nelson, Lúcio falou, até me esqueci o que é. Enfiar todo o processo do Lula, da Jandira, o TC Engenharia. Olha só, quando se fala na questão política, palmas pro Cunha, se ele está acelerando lá também. Vamos para a realidade. Depois vem a etapa dele, né? Mas por que ele está acelerando? Se para votar o impeachment, que é uma questão, como eu falei, uma questão política, eles são capazes de movimentar o Congresso e essas 10 sessões, segundo ele, em um mês estariam sendo cumpridas, aí é a pergunta também que o povo brasileiro tem que fazer. Por que esse cara não movimenta também, nunca movimentou o Congresso para votar as coisas de interesse da população? É isso aí. Para votar as leis necessárias para colocar ordem nesse país. As medidas que o PT está dizendo que tinha que votar. Eles perderam um tempo danado lá só discutindo questões políticas, contrário ao PT, contrário a Dilma, contrário a Lula. Não sou favorável a nenhum desses. Quero deixar claro. Mas também eles não fizeram outra coisa a não ser isso. E agora eles fazem lá uma força-tarefa para pegar e botar logo. Então, por que isso não foi até aqui uma rotina? Só estão fazendo isso por questão de interesse político. E aí é onde eu tenho medo de quem vai assumir o Brasil depois. Mas de qualquer forma, que tem que ser feito alguma coisa, tem que ser feito. Eu sou brasileiro, quero o melhor pro Brasil. Tá certo. Felizmente, desculpa, né? Mas felizmente, apesar de tudo, Zé, apesar de tudo, Dilma sair e Temer entrar é bom pra economia. A bolsa melhora, o dólar cai, os empresários já ficam... Há um efeito psicológico, imediato, de coisa de segundos, não, de minutos. Isso aí é verdade. Então a gente precisa, em primeiro lugar, os empresários são empresários. População são 8 mil demitidos por dia, Nelson. 8 mil brasileiros demitidos no desemprego por dia. Desemprego vai passar de 10%. Isso aí é só, ninguém vai investir no Brasil enquanto essa turma tiver aí. Isso aí já ficou bem claro. Nós temos que pensar ninguém no momento. Confia, nem eu confio. Nesse balaio de gato que tá aí, ninguém confia. Ninguém confia. Meu amigo Oséias, eu tenho um tema aqui que eu gostaria de falar, que é o meio ambiente, e você vê que quando chove aqui, é só dar um pinguinho, as ruas estão cheias e o lixo toma conta, tudo assoreado. E eu vi uma situação no Alcântara, perto até do meu escritório, do seu escritório,
um monte de lixo, sofá, aquilo ali está mais de 5 dias por ali. Pô, meu amigo, como é que nós vamos primar por uma praia limpa? Essa semana eu filmei ali a situação da praia, um descaso total. Como é que você está vendo esse lixo aí de São Gonçalo? O que eu tô falando é o seguinte, quando chove em Niterói também, o lixo sai boiando. Agora, o que acontece é o seguinte, nós vimos ali lixo já há mais de 5 dias ali na Palmiraninho. 5 dias, não. Permita-me. Meses. O que acontece? Vamos bater palmas. No mês dá pra desovar a mosquita da Dilma pousa lá e bota o ovo e desova. Ô Nelson, olha só. É fato, e a verdade há de ser dita, que a Prefeitura de São Gonçalo, ao menos no bairro onde eu moro, e eu vejo lá no Alcântara, São Gonçalo, na maior parte dos bairros, eles mantêm uma coleta seletiva 3 vezes por semana. E aí, ótimo. Na minha rua, por exemplo, passa terça, quinta e sábado. Concordo com muitas pessoas que, nesse caso, quem joga lixo em quintal baldio, quem faz tudo isso, são verdadeiros porcos. Tinha que ser punido. E aí é que entra a questão que muito me aflige, porque a partir do momento que você tem, mesmo num bairro distante do centro, pessoas fazendo terreno baldio de vazadouro, jogando ali não só lixo doméstico, mas principalmente entulhos, resto de obras, coisas que acho que não presta mais para dentro da casa dele, e a prefeitura não faz nada, ela está, a princípio, sendo omissa. Porém, a partir do momento que ela toma conhecimento daquilo dali, ela passa a ser negligente. E quando isso, você verifica essa situação no centro das cidades, você vê que a negligência é maior ainda. Porque se não recolhe no centro, nos grandes centros da cidade, como que vai recolher na periferia? Ô Nelson, eu já estou denunciando um lixo, acúmulo de entulhos na rua Palmiraninho, praticamente esquina ali com a Jovelino Oliveira Viana, ao lado do famoso e popular prédio do relógio. Alcântara Trade Center. Já tem quase 3 meses. É mesmo? Quase 3 meses. O mesmo lixo, os mesmos entulhos estão lá. Não foram recolhidos. E pasme. Aí o pessoal da loja embaixo do meu prédio viu lá um cidadão com carrinho, coisa e tal, jogando lá, foram falar com o cara. O cara falou assim, se vocês querem falar alguma coisa, vai falar com a prefeitura, porque nós estamos aqui, nós conversamos com um cara que é da prefeitura, que é da limpeza urbana, ele disse que podíamos jogar ali sim, que depois eles iriam recolher. Mas não recolhe. Vai falar com eles. Aí, moral da história, hoje você não tem só entulho, você tem lá sofás, você tem tudo, virou um lixão. Onde seria calçada, ali não se passa um cadeirante, não se passa nada, porque as pessoas têm que passar no meio da rua. E do outro lado da rua, você tem ali pessoas que utilizam da própria calçada para colocar desde mercadoria, instalação de camelôs irregulares, tudo fechando também. Obrigatoriamente, todo mundo tem que passar na Palmiraninho pelo meio da rua. E isso é uma negligência da prefeitura, porque ela já tem conhecimento daquilo dali e não faz nada, Nelson. Tem que multar, tem que fiscalizar, mas isso parece que é algo que não existe em São Gonçalo. Eu quero colocar aqui o nosso microfone, não é nem direito de resposta não, é só para esclarecer por que São Gonçalo está abandonado. Se não paga a empresa de limpeza pública, como é que é o negócio? Porque assim não dá. Lúcio, brigadão pela sua participação. Gostei muito do programa hoje, foi bem dinâmico, bem objetivo e obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, Nelson, agradeço ao Dr. Oséias, José Carlos, nosso operador, a você especialmente, Nelson. Nós todos, brasileiros, estamos participando de um momento histórico, isso aí vai ficar na história do Brasil no futuro, vão estudar este momento. A manifestação, eu tenho muito orgulho de ter ido nela. Fui nas outras 4 lá em Copacabana, fui nessa em Icaraí. Eu fui na maior manifestação da história do Brasil, maior que as diretas já. Você foi, registrou, fez filme, tirou foto. Nós estamos numa semana que fecha, uma semana extremamente turbulenta, as notícias mudando de hora em hora.
cheia de coisa, vai e volta, surge isso, aquilo, e fechou bem com a decisão do Gilmar Mendes do STF. E, como dizem, né, um lema esquerdista e comunista antigo, a gente pode usar aqui pra gente, e pros ouvintes, que eu tenho certeza que a grande maioria esmagadora também pensa como a gente, né? A luta continua. A guerra a gente vai vencer, mas as batalhas continuam por aí. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos. Obrigado, meu amigo. Doutor Zé, obrigado pela participação. Obrigado a você, Nelson. Mais um abraço rapidinho aqui para Gisete Melo, Anésio Melo, meus pais. Opa! Estão lá nos ouvindo. Josias Ferreira e Fátima Ferreira. Aquele abraço, Anésio, aquele abraço, Gisete. É isso aí. Mas meu amigo Anésio, cortamos muita árvore junto, hein, amigo? Nós estamos devendo o meio ambiente, né? Mas ele não perdeu a mania de cortar, não. Hoje ele corta cabelo. Tá certo. Meu amigo Zé Carlos, obrigado pela participação. Lúcio. Um grande abraço e até sábado, se Deus quiser. Grande João, muito obrigado aos nossos ouvintes, todos aqueles que participaram. Até o próximo sábado. No próximo sábado nós estaremos aqui com nosso vereador Marco Rodrigues, também o Gustavo Fuscaldo e João Gustavo, né? Estaremos falando... Bom, eu gostaria de ter outros temas e que não estivéssemos falando do sucesso do país, dos projetos, e não dessas falcatruas que eu debato desde a época do PSDB. Os petistas que construíram comigo o projeto Sua Cidade, Seu Valor, falando das falcatruas, hoje, meus amigos petistas, eu continuo aqui falando das falcatruas das quais vocês não conseguiram se livrar. E está aqui Nelson Não Muda de Lado, e nosso objetivo é discutir com a população as falcatruas doas a quem doer. Até o próximo sábado, se Deus quiser. É com você, Pedro, meu amigo João. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Fluminense Notícias. Fluminense Notícias. Vamos agora ao giro de notícias da Rádio Fluminense. O Papa Francisco marcou nesta terça-feira o dia 4 de setembro de 2016 como o dia da canonização de Madre Teresa de Calcutá. A data era mais provável por representar o dia em que a religiosa faleceu. A irmã missionária nasceu em 1910 em Kedjope, hoje capital da Macedônia, na época parte da Índia, e faleceu em setembro de 1997. A beatificação de Madre Teresa ocorreu no dia 19 de outubro de 2003 pelo então Papa João Paulo II. Conhecida como a Santa das Sarjetas, a vida de Madre Teresa de Calcutá foi marcada pela luta pelos mais pobres e marginalizados, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. E no Brasil, o banco BMG continua na liderança do ranking de reclamações de clientes contra instituições financeiras, segundo informou nesta terça-feira o Banco Central. O banco está à frente na lista de bancos e financeiras com mais de 2 milhões de clientes e superou o Itaú no índice do órgão. O BMG registrou o índice de 66,40, bem distante do Itaú, que ficou em segundo lugar com 8,53. O índice do Bradesco chegou a 8,41. No mês passado, o BMG já tinha configurado no topo da mesma lista, com o índice de 71,85. Para elaborar o ranking, as reclamações são divididas pelo número de clientes da instituição financeira que originou a demanda e multiplicadas por 1 milhão. Assim é gerado o índice que representa o número de reclamações de cada instituição financeira para cada grupo de 1 milhão de clientes.
E a ANP vai fechar postos de gasolina condenados por cartel. A reportagem é de Cariane Costa. Empresários que forem condenados pela Justiça ou pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por prática de cartel, vão perder automaticamente a autorização para explorar postos de gasolina. A afirmação é do assessor da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Douglas Pedra, feita durante uma comissão geral sobre o tema na Câmara Legislativa nesta quinta-feira. Essa imposição legal, ela se dá automática pela ANP. Não cabe sequer a avaliação da ANP se deve ou não revogar. Havendo a condenação pelo CAD ou pela Justiça, a ANP revoga essa autorização. Proposta pelo deputado Chico Vigilante do PT, a comissão debateu a atual situação do mercado de combustíveis, desde a descoberta da existência de um cartel na cidade no ano passado. Nada justifica que o Distrito Federal continue tendo 20% de lucro na operação de gasolina, enquanto em Goiás é de 14%. Douglas Pedra destaca que o preço médio da gasolina em Brasília é 10 centavos mais caro